Interessante perceber que Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não estava. Depois os discípulos vão até Tomé alegres, felizes, eufóricos. Olha, tu não sabe o que aconteceu. Nós vimos o Senhor ressuscitado. E Tomé acreditou? Não. Por que Tomé não acreditou, hein? Tomé faltou à missa. Não estava com os discípulos. E não acreditou. Não teve a experiência do ressuscitado, porque não estava com a comunidade. Não estava com o grupo. E por isso ele diz, eu não acredito não. Só se eu ver as chagas, se eu tocar o seu lado aberto, aquele lado que tinha sido transpassado no alto da cruz, as feridas dos pés e das mãos, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Passou os dias, num domingo, e é sempre no domingo que o ressuscitado aparece, né? Quando alguém perguntar a você, mas vocês que seguem a Bíblia, por que vocês não guardam o sábado? Só respondam isso, porque domingo é dia do ressuscitado, porque domingo é o dia da ressurreição. O Senhor ressuscita no primeiro dia da semana, ressuscita no domingo, aparece aos discípulos num domingo, e é num domingo que ele volta a aparecer para o grupo. Dessa vez, Tomé estava lá. Dessa vez Tomé não faltou à missa dominical. Dessa vez Tomé estava com a comunidade, estava com os irmãos, e ali ele vê nosso Senhor. O primeiro ensinamento, meus irmãos e irmãs, é: a comunidade é o lugar onde nós nos encontramos com o ressuscitado. A Santa Missa é o lugar onde nós reconhecemos o ressuscitado entre nós. Muitas vezes, com o coração entristecido, eu vejo pessoas que resumem a Santa Missa à morte de Jesus, quando na verdade a missa é o memorial da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Quem fica com a missa somente no aspecto da morte de nosso Senhor, da Sexta-feira Santa, e esquece o domingo da ressurreição, está tornando a missa algo pequeno, porque a missa é o todo, é a encarnação, é morte, mas também é ressurreição, é alegria, a alegria da comunidade que se reúne para reconhecer o ressuscitado no meio dela. Por isso, Tomé reconhece o ressuscitado, porque estava com a comunidade. Tomé se alegra, porque está com a comunidade, vive com a comunidade. Segundo ensinamento desse evangelho tão belo, bonito perceber que Tomé reconhece o Senhor nas chagas, nas feridas. Vejam, as feridas, o sofrimento, as coisas que acontecem em nossa vida que nos faz sofrer, é o local também para nós reconhecermos a presença do ressuscitado. É nas chagas, nas feridas, que Tomé reconhece a vida nova, a ressurreição. Também nós somos convidados a, em nossa vida, em meio aos sofrimentos, em meio às desilusões da vida, em meio às feridas abertas, reconhecer que ali é o local onde a vida nova se manifesta, onde a ressurreição está presente, onde Cristo ressuscitado também nos fala.
contemplemos a nossa história com suas feridas abertas e reconheçamos nessas feridas abertas a presença do ressuscitado que quer nos dar a vida nova, a ressurreição, a vida plena. Por último, bonito no final do Evangelho que Jesus diz: felizes aqueles que acreditam, que creem sem terem visto. Muitas vezes a gente acredita ou só quer acreditar em Jesus se Jesus aparecer da forma como eu quero que ele apareça. Muitas vezes a gente quer até condicionar tudinho, né? Jesus, olha, Senhor, eu vou acreditar em Ti se Tu aparecer no dia 3 de julho, às 19 horas, na minha casa, mandar uma carruagem de fogo com uma trombeta anunciando a Tua chegada. Se Tu aparecer desse jeito, eu vou acreditar. A gente muitas vezes quer condicionar a forma como Jesus se apresenta em nossa vida. E quando a gente perde muito tempo querendo essas manifestações de Jesus, a gente esquece que, na verdade, Ele já se apresentou em nossa vida tantas vezes, mas a gente às vezes não percebe. Peçamos ao Senhor esse dom de ter o olhar sensível para reconhecer a presença do Senhor ressuscitado, vivo, em nossa história. Naquele momento de queda, e que nós tivemos a coragem que veio do alto para nos erguer. Naquele momento de crise existencial, que a gente olhava para um lado, olhava para o outro e não via saída, e Deus de alguma forma colocou ali uma luz no fim do túnel. Naquele momento em que parece que tudo estava perdido, mas veio aquela pessoa certa, na hora certa, com aquela palavrinha ao pé do ouvido que nos resgatou. Meus irmãos e minhas irmãs, o ressuscitado dá sinais de sua presença o tempo todo em nossa vida. Feliz aqueles que creem sem ter visto da forma como a gente espera ver, mas que tenham os olhos atentos para perceber os sinais da presença de Cristo que diariamente se manifesta em nossa vida. Eu tenho certeza que hoje Ele deu sinais de que está em nossa vida. Eu tenho certeza que ao longo desse mês de julho, o Senhor dará muitos sinais da presença dEle em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Peçamos ao Senhor a capacidade de abrir os olhos para reconhecer a presença do ressuscitado no cotidiano da nossa vida, nas feridas de nossa história e na comunidade onde convivemos, celebramos e reconhecemos a sua presença.